Todos vocês sabem que com Deus não se brinca. Nós não podemos fazer uma determinação que vamos servir a Deus e não perseverar. Para nós servirmos a Deus, irmãos, nós não podemos brincar de ficar na sentinela, de orar, brincar de vigiar. Não, nós não podemos agir assim. Para nós servirmos a Deus, tem que ser em espírito, em obra e em verdade. Porque o inimigo, irmãos, eu falei inimigo porque tem pessoas que acham mal, acham radical falar o outro nome, mas o diabo, irmãos, ele não brinca de ser diabo. Ele não brinca de fazer mal. Ele veio matar, roubar e destruir. Na verdade, ele já é um caído. Mas tem muitas pessoas que aceitam o mal. Brinca de servir a Deus. Não vigia. É um verdadeiro vacilão. Vacila o tempo todo. Vacila no andar. Vacila no servir. A palavra de Deus nos diz que ai daquele que fizer a obra de Deus, ou seja, irmãos, que tentar servir relaxadamente. Queridos irmãos, eu sempre orava para um irmão, ele sofria de epilepsia, nome científico, que nós conhecemos como pessoas possessas de espírito. Eu sempre orava para ele, quando ele passava mal, eu deixava o meu trabalho, ia lá não só fazer os primeiros socorros, porque tem muita gente que não sabe fazer os primeiros socorros. Essas pessoas que sofrem de epilepsia, quando eles caem, dá aquele ataque, eles dão gritos que são horrorosos, eles se repuxam o corpo, o nervo se repuxa. E a pessoa pode se machucar, muitas vezes cai, bate a cabeça. Então, para fazer os primeiros socorros, é preciso não segurar pernas e nem braços, somente cuidar para a pessoa não se debater muito ali, se machucar, virar deitado de lado, para que ele não venha engasgar com a própria saliva, porque ele está indefeso. Mas eu não só, irmãos, ia prestar o primeiro socorro, como eu colocava a mão na cabeça dele, e quando eu repreendia em oração aquele espírito maligno, ele soltava o corpo, às vezes ainda meio tonto por causa daquele que ele passou naquele momento, pedia para a pessoa aguardar um pouco, até passar aquele efeito, que a pessoa ficava tonta, porque é horroroso, a pessoa tem gritos horrorosos, repuxa todo o corpo. E muitas vezes, irmãos, eu deixei de prestar os socorros, porque o SAMU chegou, o resgate chegou, então fica aos cuidados deles, e eles não deixam. Quando você se aproxima, eles, se não for parente, já pedem para se afastar, porque não pode aglomerar as pessoas em cima de uma pessoa que está passando mal, porque ela precisa de respirar. Irmãos, esses são os primeiros socorros. E eu orava também para que repreendesse aquele espírito, e naquele momento ele soltava o corpo e voltava a ficar normal dele. Enquanto outras vezes que eu vi o socorro socorrer, eu não podia me aproximar, ele ficou 45 minutos se debatendo, porque eles não sabem que se trata de um espírito maligno. Irmãos, como eu estava dizendo, com Deus não se brinca. Mas justamente esta pessoa, irmão, que eu socorria, quando eu deixava meu trabalho, ia até lá, muitas vezes eu ia até porque não tinha ninguém para socorrer mesmo, porque a situação era crítica, não era nada agradável. Queridos irmãos, tempos depois, esse irmão chegou e disse para mim: irmã, quando você for atender as pessoas, você estiver trabalhando,
Não fala de Deus para eles, não. Não fica falando de Deus para eles, não. E como eu estava dizendo para os irmãos, nós não podemos brincar com Deus. A palavra de Deus não é só passar a mão na cabeça e dar palavras de otimismo e de fé. Existe também, irmãos, a exortação. E eu disse para ele, eu vou continuar falando sim. Quem não gostar, cada caso é um caso. Mas agora, quando você passar mal, eu vou pensar se vai haver tempo para mim ir lá orar por você ou não. É lógico que eu iria, irmãos. Eu jamais ia negar. É lógico que eu iria. Porque nós que servimos a Deus, nós temos uma essência, um instinto de um amor pelo nosso próximo. Mas é porque a pessoa tem que ser exortada, irmãos. Nós não podemos brincar com Deus. Eu sei que essa pessoa, irmãos, apesar dos erros que às vezes cometia, ele era uma pessoa que ele sempre parava para refletir nos erros que ele cometia. E eu não querendo aqui julgar, irmãos, porque isso aí pertence a Deus, a não ser aquilo que nós já estamos vendo diante dos nossos olhos. Você está vendo ali, é diferente. Aquilo que nós não estamos vendo, cabe a Deus julgar. Deus é quem sabe. Irmãos, pouco tempo depois eu fiquei sabendo que ele havia falecido. Uma amiga veio me avisar. Irmãos, houve um dia em que eu estava ocupada mesmo com o trabalho. E eu atravessei aquela rua assim depressa, e quando eu estava atravessando, eu vi que havia tido um acidente, eu vi que a pessoa estava deitada no chão, mas ainda estava respirando, eu olhei de longe, e o resgate já estava ali, e eu, como estava com pressa, como de hábito, eu sempre passo orando, e entreguei na mão de Deus, e fui embora fazer meu trabalho. Mas veio ocorrer que essa minha amiga disse, irmã, aquela pessoa faleceu, foi assim que aconteceu. E eu fiquei triste porque a hora que eu passei as pressas para ir ao trabalho, era exatamente aquela pessoa que estava ali. Mas eu não sabia, até porque eu olhei de longe. E eu disse para ela, se eu soubesse, eu teria parado, mesmo eu estando com pressa, eu ia acompanhar ele até o hospital. Não que eu não podia socorrer outro, mas eu já o conhecia. E disse que lá no hospital, uma testemunha disse que ele dizia, não deixe eu morrer aqui. Eu tenho certeza que uma pessoa, irmão, como eu disse, que ele se refletia muito, que até o último momento da sua vida pertence a Deus. Eu acredito que ele se refletiu muito e ninguém vai antes da hora. Não é porque sofreu um acidente, até porque Deus, quando a pessoa quer o perdão, o Senhor nos dá tempo para ser perdoados. Irmãos, e essa irmã, ela virou então e disse para mim, irmã, não fica triste. Você lembra que ele falou com a própria boca dele que não era para você ficar falando de Deus assim para as pessoas quando estava trabalhando, estava ocupada. Era para pensar somente no dinheiro, né? Só nos lucros. Não pensar na salvação, no resgate, em levar a palavra. Quem salva é Deus. Mas nós precisamos, naquele momento, levar a palavra para as pessoas. Não estou aqui julgando, irmãos. Mas com Deus não se brinca, irmãos. Nós não podemos servir a dois deuses, dois senhores. O momento que você determinou na tua vida que você vai servir a Deus, você tem que perseverar até o fim. Você não pode participar de dois cálices. Se você servir a dois senhores, você vai odiar um e vai estar amando o outro. E Deus, o nosso Deus, ele é único, o Deus dos hebreus. Ele é único e verdadeiro, nós não podemos servir a dois deuses. Ou você está servindo a Deus, ou você não está. Não tem como você servir a dois senhores ao mesmo tempo. E o diabo, irmãos, não brinca de ser diabo. Então nós não podemos, irmão, vacilar. Nós temos que perseverar, vigiar, orar, para não cairmos em tentação.